Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 10 de março e o Senado Notícias está no ar. Hoje a sessão plenária do Senado começa excepcionalmente às 10 horas da manhã. Entre os itens que podem ser votados estão 2 projetos que pretendem barrar o aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. Vamos então conferir a pauta completa. Bem, o primeiro item acaba com a multa contra advogados por abandono de processo. O outro cria a bula digital de remédios. Também pode ser votada a regulamentação da profissão de podólogo e também a criação da Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade. Um dos projetos sobre os combustíveis unifica a alíquota e determina um valor fixo para o ICMS sobre esse produto em todo o país. O outro projeto, que aparece aqui, sobre combustíveis, cria a conta de estabilização dos preços. Como vimos na agenda, a partir das 10 horas da manhã de hoje, o plenário pode votar projetos que tentam conter o preço dos combustíveis. Os senadores buscam costurar um acordo para atender demandas dos estados e do governo federal e, por isso, adiaram a votação que estava prevista para ontem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a urgência da votação dos projetos. O que é importante nós termos em mente é que uma situação que já estava muito ruim se agravou consideravelmente com a guerra na Europa e a elevação do preço do barril de petróleo. E nós precisamos dar essas respostas legislativas, não para resolver todo o problema, que o problema é muito maior do que uma mera iniciativa legislativa. Mas são iniciativas que nós não podemos deixar de tomar, né, e de avaliar pelo Senado Federal. Mas não teve consenso. Os parlamentares adiaram a votação dos projetos sobre o preço dos combustíveis. O PLP 11 de 2020 determina a alíquota unificada em valor fixo para ICMS sobre combustíveis em todo o país. O outro projeto, PL 1472 de 2021, cria uma conta para financiar a estabilização dos preços. As propostas geraram polêmicas entre alguns senadores. A tendência minha e do meu partido é votar favorável ao PL 11. Por outro lado, o PL 1472, senhor presidente, é uma lástima. É um projeto totalmente inviável. Seria um recuo enorme do país ir por um caminho de criar um fundo desse. Só para você ter uma ideia, a França saiu dessa experiência, terminou total. O governo quer o controle, a regulação, mas não quer a interferência do mercado. São pontos diferentes, conceitos diferentes. O governo quer hoje ouvir os estados. Os governadores se manifestaram, pediram que nós aqui tenhamos a paciência de entender quais são as reivindicações deles. O governo federal, que isso é importante, que os governadores participem. Essa é uma decisão nacional, tem que ser uma decisão de política pública, não pode ser apenas uma política de governo momentânea. Diante dos impasses, o relator concordou com o adiamento da votação. Talvez ganhar mais esses dias nos ajude a, de fato, ter uma conciliação completa e uma solução integrada, organizada, que o governo facilmente poderá implantar. Portanto, eu acato e, claro, dou as boas-vindas a esse pedido, apesar de ter dito diversas vezes a todos aqui e até à imprensa que não adiaríamos mais. Mas acho que é uma boa causa. Os senadores continuaram a sessão e aprovaram outros 2 projetos. Um deles institui o Sistema Nacional de Educação. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O Sistema Nacional de Educação tem os seguintes objetivos: universalizar o acesso à educação básica e garantir seu padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, garantir equalização de oportunidades educacionais, articular os níveis, etapas e modalidades de ensino, cumprir os planos de educação em todos os níveis da federação e valorizar os profissionais da educação, entre outras ações. O texto trata de princípios, diretrizes, objetivos e prevê a criação de conselhos e instâncias para trabalhar em favor da educação. Nós já temos o Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós temos o Sistema Único de Saúde. Mas até então não temos um sistema para organizar, modernizar e melhorar a qualidade do ensino brasileiro. E é isso que vamos fazer hoje.
É isso que vamos tirar do papel. O Sistema Nacional de Educação representará o maior avanço na gestão educacional brasileira das últimas décadas. Será um avanço, será um divisor de águas na educação brasileira. Será uma vitória dos professores, será uma vitória dos nossos alunos, será uma vitória do Brasil. Os senadores aprovaram ainda projeto que autoriza o Executivo a criar a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O dinheiro arrecadado deverá ser utilizado para financiar ações de combate à pandemia da Covid-19. O texto retorna à análise dos deputados. Depois das votações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não será candidato a presidente da República nas eleições deste ano. Ele disse que, no atual momento de crise, não é possível acumular as funções de presidente do Legislativo com uma campanha eleitoral à presidência. O Brasil passa por uma das maiores crises de sua história. A pandemia do coronavírus, que nos aflige há mais de 2 anos, tem impactos severos na saúde, na economia, na educação e na vida das pessoas. O país convive tristemente com desemprego, fome e retrocessos em todas as áreas. Esse quadro tão delicado, fruto da pandemia do coronavírus, foi agravado agora pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve efeitos imediatos na economia mundial, com consequências inevitáveis no nosso já sofrido Brasil. Nesse grave cenário, pandemia, guerra, o papel do Senado Federal é fundamental. Essa reconstrução do Brasil passa pelo fortalecimento das instituições, entre elas o nosso poder legislativo. Nesse cenário, eu tenho que me dedicar toda a minha energia a conduzir o Senado neste ano fundamental para a tão desejada recuperação e reconstrução do nosso país. O cargo que me foi confiado por Vossas Excelências, meus pares, está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral. Meus compromissos como presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. O presidente do Senado precisa agir como um magistrado, conduzindo os trabalhos com serenidade, equilíbrio e isenção, buscando consensos possíveis em nome do melhor para o país, o que é incompatível, na minha concepção, com o embate eleitoral nacional, por mais civilizado que seja o processo. E hoje estão marcadas atividades nas comissões do Senado, começando daqui a pouquinho. Vamos ver então os detalhes do que pode ser discutido. A primeira comissão, começando daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, prevê um debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, um tema aí muito em voga no Brasil no momento. A Comissão de Educação se reúne às 9 horas com 16 itens na pauta e um dos projetos prioriza a matrícula de criança em situação de violência doméstica em instituição de educação básica próxima à sua residência. E para as 2 da tarde está marcada a instalação da comissão temporária externa destinada a acompanhar em loco a situação do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os senadores vão eleger o presidente, que vai designar o relator e analisar o plano de trabalho. A audiência pública, que começa daqui a pouco sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, vai debater a tentativa de contornar problemas com o desabastecimento, o que pode afetar a safra agrícola brasileira. O Plano Nacional de Fertilizantes foi elaborado em conjunto por vários ministérios do governo e ganhou força nos últimos meses diante dos problemas de abastecimento com os insumos agrícolas que o Brasil tem enfrentado desde 2021 e que pode se agravar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo do plano é diminuir a dependência de importação de fertilizantes, que hoje é de 85%, para até 50%.
Os senadores devem debater também os impactos do cenário mundial na comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas na safra brasileira. Eu acho que nós temos que incrementar e incentivar a produção nossa interna. Sergipe tem fonte, na Bahia tem fonte. O problema é processar. Se você adota uma política só de importação, vou repetir, eu acho que é um absurdo que a gente vai ficar refém daqueles que compram os nossos produtos, vão ser os que vão nos vender o material para produzir. A nossa importação de fertilizantes, sobretudo o potássio, vinha principalmente da Rússia e daquela região ali. E agora o bloqueio. A ministra foi ao Canadá, tem uma alternativa lá, Irã é uma outra alternativa. E se nós fôssemos explorar as minas aqui do Brasil, que nós temos no Amazônia, no estado do Amazonas, na região amazônica, né? Nós temos em Roraima, temos em Minas Gerais, mas precisa do licenciamento, isso demora muito. E se o fertilizante, se os insumos para a agricultura estão difíceis, quase inacessíveis, isso vai repercutir no preço dos produtos agrícolas. Essa audiência começa já já. E para as 4 da tarde de hoje está marcada uma sessão semipresencial conjunta do Congresso Nacional. Senadores e deputados vão analisar 2 vetos do presidente da República a projetos aprovados pelo Parlamento. Vamos conferir então aqui essa agenda. O primeiro veto atingiu o projeto da Lei do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual em itens como a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda e mulheres em situação de rua. O segundo veto, que deve ser analisado pelos parlamentares, impede a criação de um programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas, chamado HELP, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. Em audiência pública com músicos, intelectuais e representantes de entidades ligadas ao meio ambiente, o presidente do Senado reafirmou ontem o compromisso com a sustentabilidade e o respeito à legislação em vigor. Apesar de toda a riqueza que herdamos, nossos recursos naturais não são infinitos. Para que o manejo de cada uma dessas riquezas tenha a vida como finalidade, é preciso muito cuidado. Mas como assim? O quê? Quando? Onde? Quais as consequências? Para quem? O difícil equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda não pode perder o foco nas futuras gerações. Isso se chama sustentabilidade. 5 projetos tramitam no Congresso simultaneamente. Propostas polêmicas, porque ao tempo em que regulamentam a exploração de reservas minerais em terras indígenas, flexibilizam o licenciamento ambiental e ampliam o uso de defensivos agrícolas. O Senado Federal abre as portas para debater a pauta com intelectuais, artistas e líderes de setores importantes da sociedade brasileira. É fundamental que haja, dentro do jogo político, um freio e que impeçam essa barbaridade que está na iminência de acontecer. A responsabilidade dos senhores aqui do Senado, das senhoras aqui do Senado, é imensa. Com todo o respeito e na esperança de que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Estou ainda convalescendo de uma cirurgia, mas eu faço questão de juntar minha voz à voz dos artistas e dos movimentos sociais que estão aí, e eu estou com eles, para manifestar nosso repúdio a essas leis, o chamado pacote do veneno, que atende aos interesses do agronegócio em detrimento do meio ambiente e da saúde do povo brasileiro, além da ameaça que representa as terras indígenas. Embora haja um grande apelo em relação a todos esses projetos, muitos deles já há algum tempo aprovados na Câmara dos Deputados, nenhum deles foi objeto de minha parte e da Colégio de Líderes do Senado de um assodamento para se colocar no plenário do Senado Federal. E assim não será. Nós vamos ter toda a cautela
de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. E este Senado da República tem, evidentemente, esta preocupação. Tanto o senador Jacques Wagner, que pautamos projetos da Comissão de Meio Ambiente, sob a tutela do senhor, para adaptação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas ao Acordo de Paris e outros projetos, inclusive de antecipação das metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses são os projetos que até aqui foram apreciados pelo Senado em matéria de meio ambiente, todos com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Artistas que estiveram nesse encontro com o presidente do Senado participaram antes de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica. Valendo-se da tecnologia, o Brasil vem modernizando o registro de propriedades no campo. Surgiu o Cadastro Ambiental Rural, CAR, mas não acabou a tentativa de burlar o sistema. O representante do Instituto Democracia e Sustentabilidade denuncia o ingresso de imóveis ilegais no CAR. 30% da área foi registrada ilegalmente como imóvel rural no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, florestas públicas não destinadas, que não poderiam jamais serem aceitas no sistema como propriedade privada, portanto com direito a CAR, estão sendo recepcionadas pelo sistema. O que a tecnologia, cientistas e técnicos denunciam é também reforçado pelo depoimento de representantes de povos indígenas. Tchai Suruí, da terra indígena 7 de Setembro, em Rondônia, tem visto tentativas de registrar propriedades particulares na área de reserva. Ela também apresentou perguntas ainda sem resposta. Quando que vão tirar os 20 mil garimpeiros que estão dentro do Yanomami? Quando que vão tirar as 6 mil cabeças de gado que estão dentro da terra indígena Urueuauau? Quando que vão tirar os garimpeiros da minha terra, terra indígena 7 de Setembro? E até quando esse governo vai ter sangue indígena nas mãos? Enquanto cientistas alertam para o perigo, o diretor de proteção ambiental do IBAMA mostra resultados e expectativas. Tivemos uma redução considerável do número de incêndios florestais, principalmente no bioma amazônico e no bioma do Pantanal. Esse é um processo que está sendo aperfeiçoado com a integração do Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, para que esse ano, assim que começar a temporada do fogo, a temporada das queimadas, nós possamos de imediato estarmos já atuando na prevenção. Foi ressaltada num artigo científico que saiu há 2 dias atrás, dizendo que a Amazônia, a gente está cada vez mais perto, né, desse ponto de não retorno, né? A Amazônia está perdendo a sua capacidade de resiliência a grandes mudanças. No debate, artistas do Ato pela Terra, um protesto na esplanada dos ministérios contra iniciativas no Congresso que podem prejudicar o meio ambiente. Não importa se é de direita ou esquerda, todo mundo merece ter alimentos saudáveis na mesa, todo mundo merece ter um ciclo de chuvas harmônico, todo mundo merece ter a possibilidade de criar filhos com um futuro pela frente. A gente não pode colocar em risco o futuro dos nossos filhos.